Muito bom dia, hoje é 24 de abril, quarta-feira, estamos na 91.1, a Vale FM, é a Vale da Cidade, é a rádio do seu coração e do meu também. E aqui é o Bom Dia Vale, eu falando com você, Osvanil Abner, e estou acompanhado aqui por enquanto da Viviane, que daqui a pouquinho vai nos dar uma entrevista. Hoje é dia do boi. Dia do boi. Vamos falar um pouquinho sobre pecuária, vamos falar um pouquinho sobre a realidade do homem do campo na nossa entrevista e temos a honra de ter a Viviane Bordão aqui conosco. Então, o alemão ainda não está aqui, nem a Mônica, hein? Mas está legal. Receba o nosso abraço onde você estiver, o nosso bom dia, você aqui de Epitácio, da nossa região, que está ligadão aqui na Rádio Vale FM. Hoje nós temos também assunto de política para falar na sequência da pauta. Vamos falar um pouquinho sobre as coisas que estão pipocando aí nos noticiários de hoje, sobre a redução da pena do Lula, sobre o relatório da reforma da Previdência Social. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso, hein? Mas tá aí. Temos também uma conversa aqui sobre a CPI para investigar a tragédia de Brumadinho. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. O Dia Internacional contra a Alienação Parental. Vamos falar um pouco sobre isso. Temos um evento, inclusive, na cidade, uma palestra hoje sobre isso. E olha, vem uma novidade por aí. Uma agência de aviação nos Estados Unidos, que está ligada à empresa Google, já tem autorização para fazer entregas. Olha, delivery com drone. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá bom, os passaportes para os shows da Five vão ter uma alteração de preço aqui essa semana. Também vamos alertar você. E as nossas rápidas, algumas coisas muito interessantes que estão acontecendo aqui na nossa cidade. Muito bacana, é isso aí. É o Bom Dia Vale com você, trazendo informação, de conteúdo, de uma maneira descontraída e de uma maneira que ajude a gente a observar, a ter acesso às informações rápidas, porque nós temos um encontro diário aqui nesse horário. Valeu, Edivan? Estamos por aí? Vem a nossa vinhetinha, nós já vamos entrar na entrevista com a Viviane. Hoje a Viviane Bordão. É isso mesmo, né, Viviane? Isso. Tá isso para ficar curtinho. Comprido. Tá legal. A Viviane, é um prazer muito grande conhecê-la. Já esteve aqui no programa falando. Ela é produtora rural, trabalha com suínos, gado leiteiro, piscicultura também, vai falar um pouquinho sobre isso. E é também a supervisora da regional do Senar. Isso. Por aqui, né, Viviane? Isso mesmo. Legal. Então, hoje é o dia do boi. Quando eu vi que hoje era o dia do boi, o boi, eu sou apaixonado por boi, né? Boi, diz que a vaca é sagrada, mas é a vaca e o boi, né, Viviane? E o boi é uma data que homenageia a pecuária brasileira, que é um dos setores mais importantes da economia nacional, sem dúvida nenhuma. Mas é um dia também que a gente celebra uma das maiores paixões do brasileiro, viu, Viviane? Eu sei. O churrasco. O churrasco. A tradição gaúcha. É isso aí. Então tá. Então, mas de uma forma ou de outra, tanto falando de pecuária quanto de churrasco, é muito boa essa data, porque nós vamos falar um pouquinho sobre a conscientização, principalmente dos criadores, né, sobre os cuidados essenciais que devem se ter com os animais, com o bovino, garantir a saúde dos animais, bem como a saúde humana, prevenir doenças e etc. Bom, tá legal. A pecuária bovina, então, não, antes de falar da pecuária bovina, Viviane, a pecuária envolve outros gados, né? Na verdade, quando a gente fala em pecuária, acho que todos remetem ao bovino, né? Sim. Mas, na verdade, a pecuária, ela é a criação animal. Então, o suíno, a ave, o ovino, ela é tudo pecuária, né? Então, a pecuária, ela inclusive ave. A ave, frango. Tudo é pecuária. Tudo é pecuária. Então, e quando a gente fala assim em pecuária, vem assim sempre o boi, porque no Brasil o consumo predominante é da carne bovina. Mas no mundo não é.
Não Eu também aprendi isso depois que eu passei, depois que nós nos tornamos suinocultores. A gente pensa que come mais carne de vaca, né? Fala assim, carne de vaca, né? Ou a carne do boi, né? Não é. Mas não é. Como que é então isso? O consumo mundial, a carne mais consumida é a carne de porco, é a carne suína. É a primeira? É a primeira. Até porque o que desbalanceia aí um pouco esse consumo é a Índia e a China. Né? Porque a Índia, a vaca é sagrada, né? E o consumo de suíno na Índia e na China é muito grande, então assim dá uma desbalanceada. E aí a segunda mais consumida é o frango, é a ave, e em terceiro lugar é a carne bovina. Então a gente aqui no Brasil não consegue assim muito entender, né? Mas na verdade... Mas assim, o frango vem depois, então em segundo lugar? Vem em segundo e o bovino em terceiro lugar. Mas, certo, assim, a gente tem esse destaque aqui no Brasil, mas com a carne bovina, né? Uhum. Mas mesmo assim, eu creio que sendo a terceira, é uma das no Brasil mais importantes. No Brasil a mais produzida é a carne bovina. No Brasil, nos últimos 40 anos, por exemplo, a gente dobrou o número de cabeças de gado de corte no Brasil, né? Então, houve aí uma expansão, como que a gente poderia dizer, quando houve a Revolução Industrial, nós tivemos uma revolução na pecuária. Nos últimos 40 anos, esse trabalho do pecuarista, esse trabalho do homem do campo em intensificar a produção, em melhorar em produtividade, em genética, né, em manejo, em saúde animal, dobrou o número do nosso rebanho. Né? Hoje a gente tem aí aproximadamente 216 milhões de cabeças de gado. É muita coisa, hein? É muita coisa. No cenário mundial é um dos maiores, nós somos um dos maiores produtores, o segundo maior. Nós perdemos para os Estados Unidos. É o primeiro maior produtor de carne bovina. É os Estados Unidos, depois vem o Brasil. Depois o Brasil. É muito grande. É muito churrasco. É muito churrasco, hein? Haja churrasco, hein? Ô Viviane, nós falamos aqui, você é produtora rural e também é supervisora da regional do Senar. Isso. Há 11 anos, é isso? Há 11 anos. Explica para nós o que é isso, o que é o Senar e o que é a supervisora regional. É o seguinte, o Senar, ele é do Sistema S, né? É o S da agricultura, que vem fazer o aprendizado, a qualificação do homem do campo, né? É uma forma de devolução do que o homem do campo produz, vende, e nós devolvemos um valor isso em cursos, em aprendizado, em qualificação. Então o Senar, ele é do sistema FAESP-Senar no estado de São Paulo, né? A nossa estrutura é ligada aos sindicatos rurais, que são ligados à FAESP, a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, e aí nesse braço que é trazer essa qualificação, a gente usa esse parceiro, um grande parceiro, que é o Sindicato Rural. Aqui fica ali na esquina ali da Miyazaki, ali na Rua Manaus, na quadra 6, né? Oferecendo todo tipo de qualificação ao produtor rural, né? Desde da porteira para dentro e da porteira para fora, desde a produção, a venda, a chegar ao consumidor. Isso através de cursos, de consultorias? Isso, de programas. Nós temos programas que são anuais, né? O produtor fica com a gente, por exemplo, nós temos um curso que chama ProER, que é empresário rural. Porque hoje o campo ele é tido como uma empresa, é isso que a gente tenta que o produtor se veja, né? Ele é um empresário rural. Um empresário rural, um empreendedor rural. Um empreendedor rural. Então, nós temos assim programas que vão o ano todo. Então, o Senar ele é ligado ao produtor nessa questão de qualificação, de aprendizado, e tem um suporte magnífico, gigantesco, né? E o centro de treinamento, no caso o Senar, na região, foi aquele olhar assim, Abner, você vai entender bem, aquele olhar assim de quando a gente tem, qual que é o filho preferido? O filho preferido é o filho que precisa mais, não é? Certo. Então, acho que foi esse olhar que o nosso presidente, Dr. Fábio e o Dr. Tirso, tiveram com a nossa região, de que a nossa região precisava muito. A nossa região teve toda uma questão fundiária, né? Sim. Então, já essa aquisição do prédio, do local, foi feita em 1994, era o antigo Banco do Brasil, em Mirante do Paranapanema. E há 11 anos, em 2008, né, houve
toda uma preparação do prédio, nós temos salas de aula, auditório, todos climatizados, cozinha para cursos. É um espetáculo. Que bacana. É em Mirante? Em Mirante. E aí até houve esse questionamento, né? Por quê? Lá é como se fosse um escritório regional. Isso, e por quê? Uma sede, né? Essa estrutura física do Senar que não tem nas outras cidades e ter ali. Porque a nossa região precisa. Então, o nosso presidente teve todo esse olhar de que essa região precisava ser beneficiada com mais alguma coisa, né? Entendi. E foi aí que o Senar, ele atua em todas as cidades, mas a gente conseguiu ter esse olhar maior para a nossa região, que é um grande benefício. A região abrange o quê? A gente fala nossa região, né? O que abrange essa região para o Senar? Pontal do Paranapanema, Sim. né? Nós temos algumas cidades onde não tem sindicato rural, a gente chama de inorganizadas no sentido de apresentar o curso, mas nós levamos a todas. Certo. Temos mais toda essa região aqui de Presidente Prudente, onde a grande maioria é servida por sindicatos rurais, que são os nossos parceiros, né? O Sindicato Rural daqui, por exemplo, agora está acontecendo para já, se alguém se interessar aí, a gente ainda tem vaga. Para curso de turismo rural, a Feira do Produtor, que já acontece aqui todas as quintas-feiras. Muito legal, a gente fala aqui direto dessa feira. Lá na Praça da Bíblia, e o que acontece? É um produto direto do produtor. Né? E para a pessoa fazer parte de um programa desse, por exemplo, tem toda uma estrutura que o Senar elaborou. Desde a forma como ele produz, o que ele usa ali, desde a horta. Então aquela feira tem a mãozinha do Senar? Tem tudo. A mãozona do Senar. Tem tudo. Ai, que bacana. Aquela estrutura ali, os estandes, né, que são feitos pelos... Padronizadinho, bem bonitinho. São os produtores que confeccionam, mas o material é todo fornecido pelo Senar. Sim. Se você... comparecer lá, compareçam todos para conhecer. Eu tenho ido sempre. Você vê que é tudo padronizado, a roupa, a frente do stand, né? Isso tudo, eles ficam 1 ano fazendo esse curso, esse programa, chama Programa Feira do Produtor Rural, que é uma menina dos olhos aí no momento, todos os sindicatos pedem. E o sindicato aqui de Epitácio está conseguindo mais uma turma, então vai agregando o número de produtores, né? E é um produto excelente, porque você compra ali fresquinho, ele não fica passeando aí pelos ceasas da vida, ele sai do produtor e vem para sua mesa, né? O centro de treinamento, então, ele fica em Mirante. Em Mirante. Mas para abranger toda a região. Estamos à disposição de toda a região. E já há 11 anos, esse centro tem funcionado na nossa região. Em 2008 foi a inauguração. E você está, todo esse tempo você está junto, acompanhando. Junto, graças a Deus. E você vê que assim tem sido importante, você vê a melhora, você vê os produtores rurais pequenos, médios, participando. Você enxerga isso? Eu enxergo muito e sou apaixonada. Eu sou até assim... Isso dá pra gente ver, é muito bacana, viu, Viviane? Eu sou até um pouco suspeita, porque eu digo assim, que eu sou de formação educacional advogada, sim, de formação familiar comerciante e de coração eu sou produtora rural, né? Certo. O rural entrou na minha vida pelo casamento e o meu marido é produtor rural e a gente acabou assim se apaixonando, porque o homem do campo é muito apaixonante. Que legal. O homem do campo ele tem uma simplicidade e uma forma de lidar com o próprio trabalho que eu vejo que é um homem muitas vezes muito próximo de Deus. Então é muito gostoso participar disso. Eu digo, não é nem trabalho, é um privilégio realmente. Mas de fato viu? Eu também, eu aceito, sei que aprendi tanto com aquele ritmo do homem do campo, porque o ritmo urbano, Viviane, também falando de boi mais, né, Viviane? A gente já esqueceu o boi. Mas a gente estamos no campo. Isso é importante. Mas o ritmo, né, da vida urbana, a gente se atrapalha, a gente se angustia mesmo, com tanta agenda, com tanta coisa. O homem é homem aonde tiver, é na cidade e é no campo. Só que o campo tem a característica da paciência, da espera, porque a terra é lenta, o gado é lento. Então é tão gostoso isso, né, muito Viviane? bom. A gente até assim, a gente brinca, agora esses dias mesmo eu coloquei no meu Facebook, que a gente diz assim, que muitas vezes na cidade, né, você usa assim uma expressão pejorativa para os animais, né? Na virada do ano eu vi alguém publicou que estava sujo
como se fossem porcos. Eu ainda coloquei assim, os porcos não são sujos assim, não. A gente tem lá a suinocultura, a gente tem lá a suinocultura, eles tomam banho 2 vezes por dia. Nós estamos mais sujões do que os porcos. É uma ofensa para eles. Né? E muitas certeza. vezes a gente se diz assim, você diz, aquela mulher é uma vaca, querendo dizer pejorativamente. Não é, não. Meu marido sempre fala, ó, se chamar de vaca porque tem que ser uma mulher muito boa. Olha, muito bacana isso aí. Então você vê que o pessoal tem procurado os cursos, tem procurado a qualificação. A gente ouve dizer, Viviane, o seguinte, que o agricultor ou o lavorista, não sei, ele é muito mais voltado às tecnologias do que o criador de gado. Como que você enxerga isso na nossa região? Se você acha que o pequeno criador de gado, ou médio, aqui é mais o gado leiteiro, na nossa região, né? Ele procura também a informação, a tecnologia? Muito. Isso, assim, para você ter uma ideia, tem um programa do Estado, foi lançado ano retrasado, chama Mais Leite, Mais Renda. Ele foi lançado aqui, ele foi lançado no Dia do Produtor em Regente Feijó, pelo então governador Geraldo Alckmin. Porque é a região que tem maior número de produtores de leite. Olha que interessante, eu ia justamente te perguntar isso. Que lugar a nossa região ocupa na pecuária do Estado? Na pecuária leiteira ela ocupa o 2º lugar, mas ela tem o maior número de produtores. Então o que acontece? Precisa produzir mais. Precisa melhorar a eficiência da produção. E o produtor busca muito mesmo. Nós temos um programa do Senar, um programa anual, que é o ProLeite. E os sindicatos, eles pedem 2, 3 turmas por cidade. Às vezes a gente não consegue atender o número de produtores que querem, que é a qualificação no leite, que é melhorar a alimentação, melhorar a sanidade animal. E essa questão do produtor cuidar, que você falou no início, melhor do rebanho, para que o produto produzido chegue melhor ao consumidor, isso é uma preocupação do produtor, que é uma preocupação que veio meio na marra, igual você usar cinto de segurança. Né? Antigamente ninguém usava, a gente usou porque leva multa. Exato. Então o produtor... Depois acabou aprendendo que é melhor. Então o produtor passou por essa fase. Ele tem toda uma normativa, tem todas as NRs de saúde animal, como aquele leite, aquela carne deve chegar ao consumidor, que eu te digo assim, que os problemas que às vezes a gente vê não são da porteira para dentro. Aqueles problemas que às vezes a gente vê noticiados aí de uma forma que chega ao consumidor de uma forma imprópria, não foi da porteira para dentro. Eu posso te garantir, ele é da porteira, ele aconteceu no trânsito, em outro setor, em outro momento. Porque além da gente ser extremamente fiscalizado, desde tudo, um leite, por exemplo, se ele chegar no laticínio, ele tem todo um teste. Ele for condenado, o produtor perde toda aquela produção do dia. Entendeu? Não tem nenhum tipo de recurso. É só uma simples medição. Ele perde aquela produção toda, ele é condenado. Mas ele não pode correr esse risco de jeito nenhum. O suíno, para você ter uma ideia, nós somos parceiros da Agropecuária Hoffmann. Então nós entregamos, né? Mas nós temos toda uma questão de como fazer o embarque, que dependendo da forma que ele for qualificado no frigorífico, nós perdemos aquilo. Ele é descartado, ele não pode ter machucado, ele não pode ter nenhum tipo de hematoma, entendeu? Então, assim, ele é muito bem cuidado mesmo, né? Hoje é o suíno light, né? Ele não tem praticamente gordura. Então, assim, nós temos uma excelência em carne, entendeu? Nós temos uma excelência em produção rural. Isso é muito bom ouvir, porque a gente até comentamos, né, Viviane, a questão que em 2017 a Polícia Federal deflagrou aquela operação para investigar possíveis focos de corrupção no procedimento, né, da cadeia alimentar, produtiva de carne. E deu o nome da operação de carne fraca. Eu sou fã dos nomes das operações, mas essa aí eles pisaram na bola. Porque soou de uma maneira ruim para o produtor, exatamente, que é o que você falou. Soou de uma maneira ruim para porteira para dentro. Exatamente. E eu acho que o problema não está na porteira para dentro. Não, de forma alguma. Inclusive, quando a gente conversou sobre essa entrevista, eu fiz esse comentário, meu marido usou uma frase, eu anotei. Ele falou, não tem carne fraca no Brasil.
a carne do Brasil é forte. Exatamente. Porque o gado do Brasil, ele tem qualidade. A rastreabilidade que já foi implementada, né? É uma questão até do próprio produtor, ele vê isso como uma necessidade de renda, entendeu? Ele vê isso como uma necessidade de renda, porque senão ele não consegue vender. Então, essa carne fraca, o que aconteceu? É alguma coisa ali foi para o frigorífico e reaproveitou um produto que não deveria ter reaproveitado, né? Então, lógico que em todo setor a gente sempre tem o joio, né? Eu acho que vai, mas mesmo assim o que a gente viu depois, isso foi em 2017, no rolar do caminho aí, é que foram algumas coisas pontuais. Exatamente. Não foi assim um negócio que todo mundo está fazendo, todo mundo está adulterando a carne ou está fazendo algum tipo de coisa errada. Não, foi uma coisa pontual ali, ó. E aí ficou o negócio, deu aquela impressão que a carne do Brasil era uma carne de forma alguma. Complicada, ruim, então ficou ruim. É por isso que eu quis perguntar isso para você como profissional da área, né? Hoje a pecuária, para você ter uma ideia, ela é um dos maiores setores de exportação do Brasil, né? Exato. Hoje só aí de exportação a gente pode falar em 6 bilhões, né? Então, assim, anuais. Então, a gente vê que a pecuária num todo, quando a gente fala pecuária, não é só o boi, né? É o que nós dissemos, a ave, o suíno. A pecuária num todo, ela gera muitos empregos, né? É um setor, é importantíssimo. Entendeu? Acho que, né? Todo mundo tem um pezinho lá na roça, né? Todo mundo, se você procurar até as pessoas da capital, você sempre tem um pezinho lá na roça. Então, é um setor importantíssimo, né? O alimento é aquela coisa assim, um dia você pode precisar do médico, um dia você pode precisar do advogado, mas do produtor rural você precisa pelo menos 3 vezes por dia. No mínimo 3 vezes por dia você precisa do produtor rural. E é um gigante, né? Porque o empresário brasileiro é um gigante. Você falou isso aqui, né? O produtor rural, ele batalha contra um monte de coisa, né? Ele vai ter que se aprimorar, ele vai ter que fazer o curso, ele vai ter que adquirir, assumir novas tecnologias para produzir mais, para ser mais eficiente e nem sempre o retorno. Não, é um dos gargalos. Exatamente. É um dos grandes gargalos que a gente tem hoje no campo, é essa valorização, entendeu? Porque o campo, ele muitas vezes a ideia que se tem é que ele é um desmatador, que ele agride o meio ambiente. Não é verdade, nós é que cuidamos. O produtor rural, ele tem, até por uma necessidade, ele tem que cuidar para poder ter. Se ele não cuidar, é o negócio dele, entendeu? Então, é uma incongruência a gente pensar isso. Ele cuida pela força das leis, obviamente, mas pela questão pessoal mesmo, ele tem que cuidar, entendeu? É o negócio dele. Então, a gente vê que o Senar, a Federação da Agricultura, como um todo no Brasil, mas eu posso falar muito da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, tem esse olhar em qualificar aquele homem do campo para que ele passe isso de geração, porque nós temos uma questão dos filhos estarem muitas vezes indo embora do campo. Nós temos que todo um trabalho de resgate muito bem feito na nossa região, muito mesmo. Nós temos muitos jovens nos nossos cursos. Bacana. Porque o que você mantém ele no campo? A renda. Não adianta, você não vai querer deixar o cara lá no campo e não tem retorno nenhum. Não tem retorno nenhum. Então, é o que acontece. Para você ter renda, a gente tem essa necessidade de modernização, de especialização. Isso, lógico, que é em todos os campos, todo mundo tem que estar sempre aprendendo. Mas o que a gente vê no campo é que a gente teve esse boom, essa realmente conscientização e saída para isso, né? Hoje a gente tem cursos aí em parceria com o Sebrae, né? Hoje o presidente do Sebrae, Dr. Tirso Meirelles, é nosso vice-presidente da FAESP. A gente tem uma integração com o Sebrae que você poderia falar assim, é da porteira para fora. São os cursos de empreendedor, os cursos de venda. Para você ter uma ideia, Abner, a gente teve uma feira, nós fizemos isso em Presidente Prudente, e nós juntamos o produtor com o supermercado, com quem vai vender o produto. Sim. E aí nós fizemos uma experiência. Nós pegamos uma fruta que foi produzida aqui perto de Dracena, em Junqueirópolis, uma pitaia, e rastreamos ela para expor lá. O que aconteceu? Ela saiu de Junqueirópolis,
foi para o Ceasa em São Paulo e voltou para o supermercado em Prudente. Olha só. E com a mesma transportadora. Né? Mas nós só contamos isso lá, nós esperamos ter esse processo para contar. Ela podia ser vendida direto para Prudente. Exato. Ela não ia passear 1.000 e tantos quilômetros, ela ia ficar mais barata e ela ia ficar mais fresca. Exatamente. Então, o que falta? Aquela conversa entre quem consome e quem produz. Que nas cidades pequenas como aqui, nós temos a bênção, a oportunidade de ter feiras como essa. Porque nós vamos comprar direto do produtor. Né? O ovo acabou de sair da galinha e já chega pra gente. Né? O leite acabou de sair ali da vaca e já chega pra gente. Então, isso é um privilégio. É muito bom saber que tem uma entidade como o Senar pensando isso, né? Tendo essa visão. Porque o produtor, às vezes, ele não tem como, ele está voltado para o negócio dele. Como é que ele vai ter uma visão regional? Depois ele vai saber para onde que o produto dele vai, que caminho que vai fazer. Exatamente. Mas que legal, você está supervisionando uma área grande. Eu estou vendo que o Senar está bem atuante, porque se depender da supervisora... Não, eu realmente sou apaixonada. E quais, assim, para a gente ir caminhando para o final aqui, aqui na nossa região, quais são, no seu ponto de vista, as principais dificuldades que o produtor rural está enfrentando hoje? Eu acho que é essa questão, porque tudo no campo, ele se torna um pouco mais caro, até pela distância, tudo que você vai fazer no campo, se você constrói uma coisa na cidade é um preço, se você constrói no campo, ela custa bem mais caro. Então, o gargalo, eu acho que sempre cai nessa questão do produtor ter esse acesso às facilidades que muitas vezes a indústria tem e a agricultura, a pecuária não tem. Né? Nós temos linhas de crédito específicas, são excelentes, mas essa facilidade em fazer tudo isso, porque você pega, eu posso tomar a nossa casa como referência, você pega a grande maioria dos produtores, são pequenos produtores, são agriculturas familiares. O nosso consumo, quase tudo que nós consumimos são de agriculturas familiares. Então, assim, é pouca cabeça, pouca perna para tanto serviço. Né? Você falou ali, nós somos, por exemplo, nós temos piscicultura. Eu até anunciei esses dias venda de peixe, nós não demos conta. Nós tínhamos encomendas, o peixe está no tanque, mas nós não temos perna para fazer tudo. E se você colocar, muitas vezes, muitas pessoas, aí o lucro já não cobre. Vai embora. Já vai embora. Então, é esse o gargalo, da gente conseguir ter eficiência e essa eficiência cair dentro do custo que a gente pode vender. Porque quando a gente vai vender o leite, por exemplo, nós estamos recebendo cerca de 80 centavos, 1,80 lá no... 1,30 lá no Mato Grosso do Sul, desculpa. 1,30 lá no Mato Grosso do Sul. Aqui em São Paulo a gente recebe um pouquinho mais. Quanto você paga no leite no supermercado? Está bem diferente. Está bem diferente. Então, esse custo, ele não ficou todo na indústria, Exato. de forma alguma, nem no comércio. A maior parte do custo está lá na produção, está em quem faz, e é o que menos recebe. Você entendeu? Então, essa disparidade. Então, essa venda direta, em alguns casos, como a feira, em alguns casos a gente consegue fazer, ela é interessante para o consumidor, porque consome um produto fresco, e é muito interessante para o produtor, porque ele consegue uma renda melhor. Sim. Então, a forma de nós valorizarmos o homem do campo nesse gargalo é consumir, é procurar consumir diretamente do produtor rural. Né? Você vê hoje está uma moda aí voltar a cozinhar com banha. Exato. Né? Porque é muito mais saudável. Então, o que era vilão passou a ser agora. Que, na verdade, é o que os nossos avós sabiam. A gente demorou para aprender de novo. Meu Deus. Então, assim, vê como é que a gente se influencia, como a gente é massa de manobra do marketing. Né? Então, assim, procurar essa compra direta. Nós que estamos no interior, nós temos essa facilidade. Uma pessoa na capital, eu acho que é muito mais difícil. Né? Se você vai fazer uma bolachinha de nata na capital, você tem que comprar nata. Aqui nós temos a nata, só ferver o leite, a gente tem a nata. Então, todo esse cuidado para que esse gargalo seja cada vez menor. Cada vez o produtor consiga ter uma melhor renda para que vire um círculo. Ele vai produzir melhor porque ele tem melhor renda e todos nós vamos ter um alimento de qualidade, que eu acho que no interior nós temos. E realmente eu acredito que o nosso futuro é voltar um pouquinho às nossas raízes, né?
e fazer essa produção direta. Que legal. Olha, Viviane, muito ótimo o nosso bate-papo, excelente mesmo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Você tem mais alguma coisa para você complementar, para falar, que você trouxe de informação para a gente? Eu acho que é isso. E assim, esse olhar, para quem se interessar, aqui no caso específico, o Sindicato Rural está com os nossos cursos do Senar. Epitácio é uma cidade privilegiada em número de cursos aí. Nós temos um coordenador, o Ailton Nonato, que Sim. eu brinco com ele que ele pede que nem quem pede para Deus. Ele é batalhador também. Ver o que vem, né? Então ali nós temos, é só chegar lá, nós temos do ano todo já a programação com as datas e essa conscientização da cidade com essa valorização do homem do campo, porque se o campo não roça, a cidade não almoça. Opa, gostei. Se o campo não planta, a cidade não janta. Então, vamos valorizar esse povo. Olha só, muito porque jóia. eles merecem todo esse cuidado, todo esse valor que a gente dê a eles. Gostei, muito bom. Então tá aí, falou com a gente hoje na entrevista a Viviane Bordão, que trouxe um bordão muito bacana aqui. Advogada, produtora rural, supervisora da Regional do Senar. Muito obrigado mais uma vez, receba o nosso abraço, sucesso em tudo que você fizer. Amém, amém. Gostei da sua vibração, da sua energia pelo assunto, pelo seu trabalho, tá bom? Amém. Obrigada. Receba o nosso abraço. Obrigada, estamos sempre à disposição, um abraço a todos. E vai voltar logo, hein? Se Deus quiser, só chamar, chamou, a gente está aqui. Tá legal, Viviane, um grande abraço para você. E nós vamos para o nosso intervalo, né, Edivaldo?